Por acaso, você já se perguntou de onde que surgiu ou quem que foi que criou o vestido de noiva tradicional que a gente conhece? O casamento, que é uma união entre duas pessoas, que também significa uma união familiar, ele sempre existiu em toda a história da humanidade. E por tradição, independente da cultura, existe uma espécie de cerimônia para celebrar essa união, que é a famosa festa de casamento, que geralmente a gente só vai para comer. Isso é um fato. E para fazer a segunda coisa mais importante do casamento, dar a nossa avaliação no vestido da noiva. E hoje a gente vai pegar a minha máquina do tempo para a gente poder avaliar as antigas noivas. Será que elas usavam vestidos bonitos? E vamos fazer um jogo. Suponhamos que você só pode se casar com um vestido de determinada década. Então comente aí nos comentários com qual vestido de que década você se casaria. Há relatos de vestidos de noivas de diversas cores, inclusive da cor preta. Até então, não existia um consenso de que cor teria que ser necessariamente um vestido de noiva. A pioneira a usar o vestido de noiva tradicional que a gente usa até os dias de hoje, na cor branca, foi no século XVI com a rainha Mary Stuart. E a Mary casou de branco porque o branco era da cor do brasão da sua família. A segunda rainha a usar branco em seu casamento, só que dessa vez foi por pura rebeldia, foi a rainha Maria de Medici, que em pleno século XVII, onde os vestidos de noivas eram escuros e até o pescoço, por obediência à igreja, Medici me usa um vestido branco, com detalhes em dourados e com um baita decote. Jesus, que babado! Eu não consegui achar muitas imagens do vestido de noiva dela, mas dá pra perceber que ela era bem perua. E o vestido de noiva mais famoso de toda a história e o primeiro a se usar o véu e a grinalda, que foi o tão famoso vestido da rainha Victoria no século XIX. Que inclusive se casou-se com seu primo, que era um cara que ela era muito apaixonada, o que é um pouco raro, já que naquela época as pessoas tinham casamentos arranjados, principalmente quem fosse da família real, ou fosse da alta sociedade. E cada geração foi adaptando o vestido de noiva conforme o que estava em alta na época. Como, por exemplo, nos anos 20, as mulheres não gostavam de usar espartilhos, não gostavam de usar vestidos de princesas, que são aqueles grandões. Então, elas usavam os vestidos que pareciam mais aquelas camisolas, que as Flapper Girls, elas sempre foram modernas, mas elas não perdiam a tradição de se casar de branco. E agora a gente vai para os anos dourados e ver como que foi a transformação dos vestidos de noiva, a evolução dos anos 50 até os anos 90. Amada, eu realmente não vou mentir que a minha expectativa... Moço, para de gritar no meu vídeo. Que a minha expectativa em relação aos anos 50 era gigantesca, já que a gente está falando da década mais chique da história. E também porque foi nos anos 50 e 40 que surgiram as marcas famosas da alta costura que existem até hoje em dia. E também porque ser chique fazia parte do cotidiano das mulheres da época. Claramente, no casamento não seria diferente, já que elas usavam vestido quase todos os dias. E realmente, os vestidos da época eram divinos, lindos, lindos, lindos. Foi nos anos 50 que surgiu o famoso termo do vestido de princesa, que é o vestido tradicional, conhecido há milhares de anos e que as princesas usavam antigamente, né, com o tule, a nágua e tudo que tem direito, parecendo um bolo gigante. E eles não se prendiam só a um modelo, era um modelo tradicional, conservador, porém havia vários outros estilos, isso ia depender conforme o seu gosto, só que todos eram simplesmente divinos. E nos anos 60, como tudo era bem contemporâneo,
Os vestidos de noiva tinham uma pegada assim meio que andrógena e alienígena, uma quebra de padrões. E os estilistas da época tinham inspirações assim bem futurísticas. Os anos 60 era a década da mini saia, dos vestidos de tubinho, dos barangandã na cabeça, do LSD. A minha expectativa para os anos 70 também era bem grande, já que nos anos 70 tinha bastante vestidos bonitos. Os vestidos de noivas da época tinham uma pegada assim bem medieval e vitoriana. Então daí que surge os babados, as mangas compridas, as rendas e uma novidade, o chapéu na cabeça da noiva. Da noiva, das madrinhas, pelo menos uma pessoa tinha que estar de chapéu. Tia, se você se casou nos anos 70 ou foi em algum casamento da época que não tinha ninguém com chapéu, você estava vivendo em um mundo paralelo, não é possível. Que os anos 80 era cafonérrimo, isso não é novidade pra ninguém. Mas é claro, né, que os vestidos de noivas não iam ficar de fora dessa. Nos anos 80, além de voltar ao vestido grandão, que é o tradicional de princesa, eles incrementaram os vestidos com uma tendência da época, que eram as famosas ombreiras. Além de trazerem de volta os buquês de flores gigantescos e véus super excêntricos. É nos anos 90 que surge a onda do minimalismo, onde o pouco talvez pode ser muito. E novamente a gente vê uma década sendo completamente o oposto da década anterior. Nos anos 90 a gente tem modelagem simples, uso do cetim, nada muito exagerado. Mas mesmo com toda essa simplicidade, a gente conseguia ver alguns modelos que ficavam bem bonitos. Bom, como a gente pode perceber, hoje em dia a gente tem a mistura de todas essas tendências que aconteceram no mundo do universo dos vestidos de noivas. Mas eu particularmente, eu gostei mais dos anos 50 e dos anos 60. Então se eu fosse me casar com vestido, eu acho que teria que ter a mistura dessas duas décadas. E vocês, comente aí nos comentários com vestido de que década vocês se casariam. E é isso aí, até a próxima. Tchau!